Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro Psicologia e Informação. Para você que é um novo inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. E para você que ainda não conhece o canal, esse é um canal de psicologia, onde eu trago vários temas relacionados à psicologia com diversos profissionais do nosso país. Hoje a nossa convidada é lá da região sul do estado de Santa Catarina, é a psicóloga Josiane. Seja bem-vinda novamente, Josiane. Obrigada. A gente está aqui conversando sobre birra infantil. Você que já tem filhos, com certeza passou por um momento desse, ou quem não tem filhos ainda vai passar, muito provavelmente. E nesse segundo papo nosso, a gente vai estar conversando sobre rótulos de crianças nessa fase e o que fazer. Lembrando que na primeira entrevista a gente conversou sobre maturação neural da criança, como que acontece e a adolescência dos bebês. Então, para você que perdeu o primeiro vídeo, eu vou estar deixando aqui no link da descrição deste vídeo para que você acompanhe por completo esse tema que é tão importante. Seja você pai de primeira viagem ou apenas uma pessoa que acompanha, que cuida de uma criança nessa fase tão intensa. Bom, Josi, primeiramente eu queria te perguntar, porque uma criança nessa fase, infelizmente, ela vem carregada de muitos rótulos. É uma criança mal educada, que não tem limites, é falta de pai e de mãe perto, aí, consequentemente, os pais também carregam muito esse rótulo. Você não sabe educar o seu filho, você tem que colocar de castigo, você tem que bater, e aí tudo isso causa um estresse extremo na vida daquela família. E o que fazer diante disso? Uhum. Então, né, a melhor coisa a fazer inicialmente é não rotular, né? Então, assim, os rótulos, eles são prejudiciais para qualquer pessoa, inclusive para as crianças, né? Quando a gente rotula a criança, ela pode incorporar esse papel, né? Mesmo não sendo assim sempre, né? Mesmo ela não tendo este mau comportamento sempre, quando ela é rotulada, ela pode agir dessa maneira porque ela entende que esse é o comportamento que o adulto espera dela. Né? Então, para se educar, a melhor forma de educação, né, é uma educação com respeito mútuo, que envolva a compreensão dos adultos, a gentileza, a firmeza ao mesmo tempo, né? Envolver as crianças nas soluções de problemas, usando de encorajamento. A gente não escolhe nem a permissividade, né, e nem o autoritarismo, sabe? Entender que existe um caminho do meio, né? Porque ao contrário daquela educação tradicional que se tinha antes, né, onde os pais mandavam e as crianças obedeciam, então isso mudou, né? Hoje a gente pode educar respeitando a criança, ouvindo e percebendo as suas necessidades. Quando a gente não pune a criança, não quer dizer que a gente está permitindo que ela faça o que ela quiser, né? A gente precisa oferecer essas oportunidades para as crianças experimentarem a responsabilidade, né? Para que elas realmente aprendam, porque nós aprendemos todos os dias com os nossos erros, né? Inclusive de colocar rótulos nas crianças, né? E nos pais, né? Porque eles acabam sendo rotulados também. E isso também acaba trazendo uma carga muito pesada, né? Porque acabam se sentindo inseguros, se sentem incapazes, acham que não podem, que não têm condições, né, emocionais de criar os seus filhos, né? Então, assim, né, as crianças elas adquirem essa responsabilidade quando elas têm a oportunidade de aprender essas habilidades sociais, né, para desenvolver um bom caráter num ambiente respeitoso, né? E isso inclui não ter estes rótulos, né? Porque isso é uma coisa que causa um estresse para a criança, né? Então, o problema da punição é que a gente consegue eliminar esse mau comportamento na hora, né? Não é uma educação, digamos assim, não é a longo prazo, né? Então, a criança ela para de se comportar mal ali na hora, quando xinga, ou quando briga, ou quando bate, enfim, né? Mas não funciona a longo prazo, né? Isso melhora na hora, no momento da birra, né? Mas depois, a longo prazo, isso traz prejuízos, né? Para a criança. Então, assim, a gente sabe que ela não é madura como um adulto, né? Que o comportamento de uma criança é infantil mesmo, né? E às vezes os adultos esperam que as crianças ajam como adultos, né?
Então, é engraçado até de falar isso, né? Mas acontece, né? Os adultos esperam que a criança haja da mesma forma que eles, que entenda, que compreenda as coisas da mesma forma. E não é assim, né? Então, muitos pais, eles não conhecem o suficiente sobre o comportamento humano, pais, enfim, né? Professores, cuidadores, né? E sobre o desenvolvimento infantil. Então, por esse motivo, eles entendem que o comportamento próprio da idade, né, vem como um mau comportamento, né, um comportamento que é normal, né? Então, às vezes, as crianças, elas não compreendem o que é esperado delas, né, elas não têm linguagem, não têm habilidade social desenvolvida ainda, e acabam sendo incompreendidas. Com certeza. E rotuladas. E rotuladas. E assim, pais de primeira viagem que nos ouçam, eles sofrem muito mais do que alguém que já tem um outro filho, né? Que já não é um pai, uma mãe de primeira viagem. Mas aqueles pais de primeira viagem que estão vivenciando essa fase que não é fácil e que ainda tem que carregar todos esses rótulos, traz muitos sentimentos ruins de insegurança, como se eu fosse um pai ou uma mãe que não vou dar conta do meu filho, eu não vou saber educar, o que eu estou fazendo de errado, onde foi que eu errei, e aí vem uma carga muito pesada em cima dele. Eu já falei com vocês aqui no canal sobre outros temas relacionados a comportamento infantil, que muitas vezes os pais eles carregam sentimentos e sofrimentos, entre aspas, desnecessários, por falta de conhecimento, de entender da maturidade da criança, do comportamento e o que fazer diante disso. Eu vou até deixar aqui no link da descrição desse vídeo de outros vídeos que eu comentei aqui no canal sobre comportamentos infantis, que não é fácil de lidar, mas que com certeza com o conhecimento que a gente está te propondo aqui no canal, vai tornar um pouco mais leve para você essa fase de acompanhamento desta criança. Josi, uma pergunta assim que é muito complexa e não é fácil de ser respondida é o que fazer durante um episódio de birra? Uhum. Então, né, o que fazer, né, nessa hora? Se é ruim punir, né? Se é ruim ser permissivo, né? Qual é o caminho do meio, né? A gente sempre se pergunta. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender e pensar, né, em nós mesmos, né? São nos pais, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa se acalmar, né? Porque a criança, ela nos traz sentimentos, né? Em relação a nós mesmos também, de que eu não dou conta, ou de que a criança está me fazendo de gato sapato, que, né, uma expressão, ou então, né, que eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, porque a criança está fazendo isso, né? Então, não é assim, né? A criança, ela age assim por conta da imaturidade dela, por conta que é criança. Então, a gente precisa primeiro se acalmar, né? Decidir o que a gente vai fazer, né? Então, quando a gente se acalma, a gente ajuda também a criança, né, a se acalmar. E tentar, assim, entender o que tem por trás daquele comportamento, né, daquele mau comportamento. Então, assim, qual é a necessidade daquela criança, né? Porque as crianças, elas querem ser aceitas, né? Isso é o que vem delas, né? Todo ser humano quer ser aceito e as crianças também. Então, a gente precisa pensar, né, o que tem por trás daquele mau comportamento, né? Então, às vezes elas estão cansadas ou elas estão com fome, né? Passou do horário de dormir, né? Estão cansadas, então vão chorar, vão fazer uma birra antes de dormir, né? Ou então passou o horário do almoço, ou você estava num compromisso e acabou se atrasando, né? E quem que é o responsável por isso? Né? Somos nós, os adultos, né? Então, às vezes também as crianças, por exemplo, né, os pais passam o dia no trabalho, né, e aí chega no final do dia, a criança quer atenção, quer ficar junto dos pais, ela quer, né, quer aquele aconchego, né? E aí os pais estão fazendo outras coisas, estão fazendo janta, tem que dar o banho, né, tem um monte de coisa para fazer, então acaba também sendo, então a criança também acaba sentindo isso, né? Então a primeira coisa é a gente se acalmar, né? A gente decidir entender o que tem por trás daquele comportamento ali da criança, né?
tentar entender o comportamento dela, né? E tentar perceber assim que ela precisa ficar junto, né? Que ela quer ficar junto porque é uma necessidade dela também, né? Então assim na verdade tem várias dicas assim, né? De coisas em como fazer para a criança, para ajudar, né? Nesse comportamento ruim, assim, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, se você tá né, se tiver em casa, né, e a criança tá ali, né, fazendo a birra, enfim, vocês estão naquela discussão, você pode pedir para ela, né, para vocês darem um tempo, sabe? O legal das técnicas é você explicar para a criança antes, sabe? Porque daí na hora que você for fazer, né, a técnica, ela já tá sabendo sobre o que se trata aquilo, né? Então, conversar no momento que os pais estão calmos, que estão de bem um com o outro, explicar sobre o que você vai fazer naqueles momentos, né? Então, ajuda a criança na hora a lembrar disso, né? Então, assim, dá um tempo, né? Você explica para a criança que você está nervoso, que você está angustiado, que você está irritado com aquilo que está acontecendo, né? E que você precisa se acalmar. Então, para você se acalmar, você vai um pouquinho ali no quarto, né? E às vezes a criança ela faz isso também, né? Ela diz: "Ah, eu tô irritada", começa a espelhar, eu quero ficar sozinha, né? Dependendo da idade da criança, eles já dizem isso. E é importante a gente respeitar, né? Porque ela precisa ter o tempo para ela se acalmar. Porque eu sempre digo assim, ó, que com raiva ninguém resolve nada. Na hora da explosão a gente não resolve nada, né? É o nosso cérebro lá imaturo falando, então primitivo, né? Então nessa hora a gente não resolve. Então primeiro a gente tem que se acalmar, depois conversar. E aí no depois conversar a gente até pode pedir para a criança, né? Qual que é a solução? Porque elas têm soluções ótimas, né? Qual que é a solução? Como você acha que a gente pode resolver isso? E ela mesma às vezes vai trazer. Se ela não trouxer, aí a gente ajuda ela a descobrir, né? Essa solução, né? Com crianças pequenininhas, menores, né? A gente pode usar assim da distração, né? A gente muda o foco, tenta acalmar a criança, pega no colo, né? E tenta mudar o foco, né? Porque ela não tem ainda essa capacidade desse pensamento assim mais racional, né? Então você distrai com outra coisa, pega um bichinho, pega um brinquedinho, leva ela lá fora, né? Vai distraindo até a criança ficar mais calma, né? Tem também a abordagem que a gente usa do abraço, né? Essa é muito legal também. Você pode pedir para a criança um abraço. Você não diz assim para ela que ela precisa de um abraço. Se você diz que ela precisa de um abraço, a tendência é que ela revide. Não precisa de um abraço, né? Ela está irritada. Então você diz assim que você precisa de um abraço. Olha, mamãe precisa tanto de um abraço, né? Tô tentando me acalmar, você me dá um abraço? Às vezes na hora a criança não vai querer, sabe? Mas aí você diz, quando você estiver pronto para o abraço, eu quero, né? Geralmente as crianças elas dão o abraço, assim, sabe? Elas não recusam porque elas não são vingativas, tá? Né? Geralmente elas não têm esse comportamento assim, né? Então assim, deixa eu ver. Tem uma coisa bem legal assim que a Janine Nelson fala, que é uma pergunta assim: de onde que nós tiramos a ideia absurda para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior, né? Então é uma frase bem famosa dela, né? E assim, a gente às vezes acaba fazendo isso, acaba brigando, acaba levantando o tom de voz com a criança porque a gente quer que ela se comporte, né? Mas é justamente ao contrário, é só a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar dela sempre, né? Se a gente está sob pressão, se tem alguém nos xingando, se tem alguém brigando, se tem alguém só reclamando e nos criticando, nós também não vamos agir melhor, a gente vai se sentir mal, né? E se sentindo mal, a gente não vai ter um comportamento cooperativo, né? Encorajador. Muito pelo contrário, a gente vai ficar meio reprimido, né? Meio apreensivo. Então essa frase é muito legal, assim, né? Para pensar, para se pensar, né? Assim, tem também, né, a técnica de a gente agir, né? Então, no sentido assim, às vezes a criança tá lá
Você quer que ela faça um determinado comportamento, né? Ah, guarda os brinquedos. Aí você pede, a criança não guarda. Você pede, a criança não guarda. Né? Então, às vezes, você precisa levantar, ir lá, pegar ela pela mãozinha e falar, olha, filho, vamos lá guardar os brinquedos? E já ir levantando e já ir, sabe? Então, assim, geralmente isso também tende a funcionar bem, né? Sobre os pais, né? Sobre o sentimento dos pais, às vezes a gente pode se perguntar assim, por exemplo, aonde que tá a minha... Por que aquilo me deixou com raiva, né? Por que aquilo me deixou frustrado? Porque às vezes a gente percebe assim que o comportamento da criança ele não nos incomoda, né? Mas a gente pode ser criticado por aquilo. Né? Então a gente está fazendo, a criança está ali brincando, fazendo uma bagunça com alguma coisa, mas de repente chega o vizinho, chega um amigo, chega alguém e fala: ai meu Deus, essa criança fazendo isso. E aí a gente vai lá e briga com a criança, né? Sendo que aquilo não nos importa. Então a gente precisa observar também os nossos sentimentos em relação a isso. Né? Se aquilo realmente é uma batalha que eu devo lutar, né? Aquilo realmente é uma coisa que está me incomodando em relação à criança, ou isso é um comportamento que ok para mim, eu posso lidar. Né? Não tem problema em eu permitir que ela faça isso. Né? Quando a gente se faz essa pergunta, às vezes a gente percebe que às vezes, né, é uma coisa nossa, né? Que não é a criança, que somos nós, por algo nosso que nos incomoda, né? Que a gente não permite que ela faça aquele determinado comportamento, né? Enfim, assim, tem bastante técnicas, né? Eu poderia falar bastante tempo assim sobre isso, né? Mas assim, acho também que a gente já deve estar né, no nosso horário, né? Então, assim, de a gente tentar lembrar que é importante a gente decidir o que a gente quer fazer, né? Que a gente não pode obrigar a criança, tentar obrigar ela a fazer uma coisa que ela não quer, né? E se a gente quer que essas crianças aprendam, né, a controlar o comportamento delas, nós também precisamos aprender a controlar os nossos comportamentos, porque nós somos os maiores modelos para as crianças, né? Então, elas precisam nos ver como um modelo a ser seguido, elas aprendem, né, nos vendo as nossas reações. Com certeza. E lembrando também que não é uma receita de bolo, né? Para que a gente consiga educar, não há uma educação correta para os filhos. Existe uma educação, porque os pais, por mais que eles erram muitas vezes, a intenção nunca é de prejudicar os filhos. A intenção sempre é do melhor. Então, a gente deixa bem claro isso aqui nesse vídeo, que não existe uma receita de bolo para que a gente possa te ensinar, entre aspas, do que fazer com seu filho nessa fase tão delicada. Mas aqui a gente está tentando passar uma informação de que é uma fase de imaturidade neural, maturidade cerebral desta criança, e que a gente está tentando passar assim a melhor forma de você conduzir e ajudar essa criança nesse processo. Tá? Sem rótulos, sem sofrimentos intensos, principalmente para os pais, porque a criança já está sofrendo, né? Então é importante a gente deixar bem claro isso. E para você que está aqui nos assistindo, não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas redes de contato, porque com certeza vai estar ajudando pessoas que estão vivendo este momento delicado de pais, de mães, de crianças, de cuidadores desta criança que é uma fase delicada. Josi, a gente agradece muito a sua participação aqui no canal. Volte mais vezes. Volto sim. Obrigada, viu? Para você, de novo, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo do Instagram dela para que você a acompanhe também e conheça uma parte do seu trabalho. Um beijo para você, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Prontinho.